Ciao, tutto bene? Tchau! Se apresente, vai. Eu te apresentei para os ragazzi. Quem sou eu na fila do pão, né? Então, gente, estou aqui, sou professora de italiano já, então eu comecei a ter muita procura, sabe? Sobre fazer o CED, fazer exame de proficiência, até por causa da mudança na legislação para cidadania por casamento, eu tive muita procura nesse sentido. Então, acabei me especializando no pessoal da cidadania e no pessoal que quer estudar fora também. Enfim, aqui eu trabalho mais com italiano com foco. Eu acredito que a gente, para saber onde que a gente... O caminho que a gente tem que seguir, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Então, eu acredito que ajuda muito saber onde você quer chegar. Então, você começa estudando com foco. Eu sou ítalo-brasileira também. E a minha cidadania, eu fiz o processo todo no Brasil, na época. Então, tive que ficar bastante tempo na fila e saber italiano me ajudou, sim. Para quem faz o processo pela Itália, acaba que ajuda, mas a gente vai conversar sobre isso depois. E, bom, é isso. Eu sou aqui de Belo Horizonte, já morei aí pelo mundo afora também, igual o Rafa, a gente brinca de ser nômade, né? Então, agora eu estou de volta no meu país, Belo Horizonte, mas já morei na Itália, já morei na Irlanda, enfim, uma confusão aí. Eu já morei em alguns lugares também. Não, às vezes porque eu quis, às vezes porque eu não quis. Mas, tipo, a vida foi meio que me jogando e aí eu acabei que fui. É... Então, ragazzi, eu achei interessante o que você Ah, o falou Yuri aí a entrou aí respeito de também. foco. Quem? O Yuri, do Bom, Marketing Hub, tá aí também, o ah, Binho. tá. Benvenuto, benvenuto, ragazzo. Eu achei interessante que você falou essa questão de foco, porque o que acontece no reconhecimento da cidadania italiana, já vou falar de cara para vocês. Depende. É obrigatório e não é obrigatório. Por quê? Eu explico para vocês e aí vocês entendem essa questão do foco, de você entender até onde você precisa do nível de italiano e até onde vai fazer diferença no reconhecimento da sua cidadania italiana. Porque se você para pensar, o reconhecimento da cidadania italiana, iuris sanguinis, o direito de sangue que a gente fala, que é por descendência, tá? Você tem um ascendente italiano aí, essa cidadania, ela é independente da sua vontade, você já nasceu italiano. Você nasceu italiano e não tem escolha, é uma cidadania automática, vamos dizer assim. Então você não precisa falar italiano para ser italiano, certo? De acordo com os princípios da cidadania italiana iuris sanguinis. Porém, no entanto, apesar da legislação não te falar que é obrigatório, de fato não é, você pode contratar um intérprete, dependendo da situação, o intérprete vai te resolver. A questão é essa. Se vale a pena ou se não vale a pena você contratar intérprete, por quê? O reconhecimento, porque daí é quando você de fato ergue a mão, tá? Que foi o que eu fiz, foi o que a Clícia fez, você ergue a mão e fala, eu quero reconhecer a minha cidadania italiana, eu sou italiano desde o meu nascimento, de acordo com os princípios da cidadania italiana iuris sanguinis, e eu gostaria de reconhecer essa cidadania. Só que tudo isso se passa num órgão burocrático do governo italiano. Que língua que eles falam? Italiano. Qual é a lei que você tem que entender? Italiana. Qual que é o formulário que você tem que preencher? Italiano. Qual que é a língua que falam no consulado? Italiano. Qual que é a lei das instruções do consulado? Italiano. Qual que é a língua que o advogado fala para entrar com o seu pedido no Tribunal de Roma, se for o caso? Italiano. Qual que é a língua que fala no comune, na prefeitura na Itália, na prefeitura de um município italiano, se você for reconhecer na Itália? Italiano. Então, é obrigatório? Não. Pela legislação, não é obrigatório falar italiano. Então vocês já sabem disso, que não. O reconhecimento da cidadania italiana e iuris sanguinis não precisa falar italiano. Se você é balela, é mentira. Onde vai precisar, obrigatoriamente escrito no papel? Cidadania por casamento e cidadania por residência, a gente também vai falar disso. Mas eu queria só demonstrar para vocês o que é obrigatório, o que não é obrigatório, e até que nível, até que ponto você precisa e você quer chegar, e você tem que chegar para conseguir reconhecer a cidadania de vocês. Vocês entenderam? Eu tentei resumir, falei pra caralho aqui, mas eu tentei resumir para vocês esses pontos, para mostrar que não é obrigatório, no cidadania por iuris sanguinis, para casamento e por residência é obrigatório, tá?
Mas, apesar de não ser obrigatório, eu considero como algo extremamente importante. Eu já fiz uma live com a Ludo, da ITA Imersão Cultural, a respeito disso, que apesar de não ser obrigatório, eu acredito que seja obrigatório. Além da questão de você estar solicitando o reconhecimento de uma cidadania, você vai fazer parte de uma nação, que você é, inclusive, italiano. Então é, no mínimo, interessante você falar italiano. No mínimo, interessante. Eu acredito. Questões culturais, por vínculo familiar, e tem um monte de coisa que aparece na família. Eu falei com a Ludo, quando você começa a estudar italiano, você descobre por que você fala com a mão, por que você tem umas palavras que a avó fala que você não entende. É tudo dialeto, tudo coisa italiana e que a gente nem percebe, ragazzi. Ó, e eu tô no pós-almoço aqui ainda. E é um processo muito bonito, né? Assim, de aprender uma língua, no geral, qualquer língua que seja. Eu sou apaixonada com essa questão de aprender línguas e quando você aprende uma língua que não é só pela necessidade, né? O italiano a gente aprende muitas vezes por amor, né? Então, isso é muito bacana. Sim, é gostoso, gente. Dá uma É da hora. né? É muito bacana. Te abre um mundo novo, assim, literalmente. Porque te abre muitas portas também, né? Eu tenho isso, assim, muita gente, ela enxerga assim, eu não quero, tô cagando pra língua italiana, eu só quero meu passaporte, eu só quero meu documento. Só que você perde um lado gigantesco do reconhecimento da cidadania italiana. Eu trabalho com a Ludo, da ITA Imersão Cultural, por exemplo, que reconhece a cidadania em solo italiano, e ela parte do princípio de uma imersão cultural, não da papelada. A papelada é só o bônus, sabe? Então eu acredito que você entender o que é esse reconhecimento, o que você está fazendo com esse reconhecimento de um status que é seu, que você já nasceu, que você tem antepassados e que você tem influências na sua vida e que você nem percebe muitas vezes, porque para pensar, 20, 30 milhões de brasileiros são descendentes de italianos. Isso tem uma influência cultural, tanto na forma de ser, de falar, de comer, de um monte de coisa que a gente não se dá conta. Eu só fui me dar conta morando na Itália. E aí eu vi quanto eu perdi na época de não estudar italiano, e o quanto eu ganhei de estudar italiano morando na Itália, que eu aprendi italiano morando na Itália. Cheguei lá falando... Chegou lá falando tchau, né? Não, nem tchau, eu falava espanhol. Quanto tempo você ficou lá no seu processo de cidadania acontecer? O meu reconhecimento aconteceu acho que em 81 dias. Se eu fiz as contas certas da última vez, se eu me lembro do número também, foi menos de 90 e mais de 80. Tá entre isso daí, tá? E aí eu cheguei e eu falava espanhol. Era a única língua que eu falava, porque eu já tinha morado na Espanha, então eu falava espanhol. Então eu não falava nada de italiano. Só que na época, já falei pra vocês, tem aula sobre isso na comunidade, inclusive falando dos meus erros e dos meus acertos. Um dos meus acertos foi reconhecer a minha cidadania italiana com ajuda. Eu contratei uma assessora para me ajudar, por quê? Porque eu não falava nada de italiano. Então eu sabia que eu ia precisar de alguém para me ajudar nos trâmites burocráticos na Itália, porque eu não falava italiano. Então eu cheguei e acabei aprendendo na marra por uma série de motivos, inclusive eu me fraturei, eu sou ciclista, por isso que eu tô com essa roupa, e eu me fraturei na Itália enquanto eu reconhecia a minha cidadania italiana. Teve emoção, obviamente. E aí eu acabei ficando 13 dias no hospital. Então eu tive que falar com o médico, com a enfermeira, fazer exame, tudo em italiano. Então eu tive um curso intensivo. Não recomendo, mas é um curso, ragazzi. Se vocês ficarem 13 dias no hospital, é um curso. E aí eu descobri que, bom, fez falta não estudar italiano, e eu descobri o quão legal era você falar italiano, eu consegui me vincular muito mais à minha família, eu consegui entender muito mais os dialetos e os gestos e as criações, as questões culturais, porque acho que a questão de aprender uma língua não vem só na funcionalidade, vem, principalmente talvez o italiano, porque você está reconhecendo uma cidadania que é sua. Então, o reconhecer a cidadania e você estudar essa língua, ela vem com um plus de cultura, ela vem com um plus de muita coisa que a gente nem para pensar. Que é essa questão de por que a gente come pizza? Por que a gente adora pizza? Por que a gente adora a reunião de domingo? Por que a gente fala com a mão? Por que a avó gosta de estar sempre perto? Sabe? Por que a mãe quer você sempre perto? Todas essas coisas são culturas, são traços culturais italianos e que, pra mim, vivenciando na Itália, aprendendo o idioma e tudo isso, eu fui é como se fosse o idioma é só uma desculpa para você ter um estudo em geral, assim. Sei lá, eu penso em idioma assim. Eu gosto de pensar em idioma assim. Faz sentido? Não, com certeza. Eu acredito também que é bem legal. Isso é uma coisa que eu recomendo muito para
pessoal que está aqui no Instagram e para os meus alunos no geral, tentar olhar alguma coisa que tem interesse, sabe? Por exemplo, eu adoro cozinhar. Gosto muito de cozinhar. Então, quando eu estava aprendendo italiano, o que eu fazia? Eu entrava no site de receita italianos De receita. e começava a procurar receita lá. Então, eu aprendia vários vocabulários, assistia vídeo no YouTube de receita, sabe? Essas coisas. Então, assim, se você gosta de cinema, tem vários portais aí que falam de cinema, de futebol. Então, eu acho que o estudo da língua não precisa ser chato, né? Ele pode envolver uma série de coisas, ele pode despertar uma série de sentimentos na gente. Então, igual a Luana falou aqui, do traduzir em italiano, autoconhecimento, exatamente. Sim, Autoconhecimento, sim. autonomia. Tudo que começa com alto na frente, ou seja, tudo centrado em você. Você consegue se descobrir muito, você se conhece muito aprendendo uma língua. Sim. E você tem essa autonomia também, né? Que você não precisa ficar dependendo da boa vontade ou má vontade, né? Vai saber, de outras pessoas que vão estar ali ou para te ajudar ou para te atrapalhar, para te avacalhar. Sim, então, sim. você consegue Porque ter uma autonomia muito grande. É a questão do reconhecimento, e assim, não que você tem que ser um expert, que você tem que ser um super letrado em italiano, mas você saber o mínimo de italiano vai, no mínimo, te dar a consciência do que está sendo feito no procedimento do seu reconhecimento, porque muitas vezes, tem gente que paga, eu vou pagar para alguém fazer, tá bom, paga para alguém fazer. Só que dá um Google também, você vai ver a quantidade de pessoas que paga e tem maus serviços prestados ou caem em golpe. Porque não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Não lê um formulário, não lê um site, não sabe como funciona nada. E acredita que simplesmente pagando vai se livrar do problema do idioma. E não necessariamente vai se livrar. Então você saber o mínimo, e aí é o ponto que, qual o seu foco? Que nem você falou, acho que no começo, acho que isso que é legal. Qual nível você quer atingir, qual nível você precisa atingir, porque o mozão, cidadania por casamento, ele vai precisar falar italiano e precisa de um certificado, tá? De um nível de proficiência. Mas o fato é, qual nível você quer e qual nível você precisa para reconhecer a sua cidadania. Vai depender se você vai fazer tudo sozinho, vai depender se você quer passar perrengue, vai depender se você não quer passar perrengue, vai depender se você vai contratar os serviços de alguém para ser um mediador no meio do caminho para te ajudar. Mas mesmo com um mediador, eu recomendo você compreender um mínimo de italiano para você entender o que o mediador está falando, você entender o que está sendo conversado ali nos trâmites burocráticos na sua frente. Se você for reconhecer na Itália, você vai fazer procedimento na prefeitura, você vai fazer procedimento na questura, você vai fazer procedimento para emitir seu códice fiscale, você vai fazer na agência delle entrate, você vai fazer procedimentos italianos em várias instâncias. Ninguém pode fazer Wi-Fi para você, você tem que ir. Muitas vezes a gente não para pensar, acho que nem te contam isso, né, quem está assistindo. A gente tem que ir fazer. E você vai assinar, você é o responsável pelo que está acontecendo. Quem está do seu lado ali está te fazendo o serviço de intérprete. Ele não está se responsabilizando pelo dedão, pela assinatura que vai constar no documento. Isso quem está se responsabilizando é você. E daí o perigo, porque muitas vezes acontece golpe, pessoas caem em golpes, tá? E se envolve porque estava acreditando num terceiro e não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. E aí quando pergunta, mas eu não sabia. Mas não sabia por um nível de incompreensão, tanto de procedimento burocrático do reconhecimento, que eu acho sempre legal conhecer o mínimo, por isso que a minha abordagem é didática na Italiano del Mondo. O meu cliente, ele sabe o que está sendo feito, porque eu acredito muito que ele tem que saber o que está sendo feito para poder, inclusive, me cobrar. Assim, e literalmente ter a segurança de que não está caindo em golpe, de que está tudo bem. E com a língua é a mesma coisa. Com certeza. Não, acho que até mesmo se você quiser estudar para um exame de proficiência ou estudar italiano de maneira autodidata, porque é possível. Inclusive, é uma coisa que eu bato muito na tecla lá no meu perfil. Gente, se você é autodidata, sabe? Se você tem facilidade de aprender as coisas sozinha e realmente está disposto a, enfim, correr todos os caminhos ali das pedras ali sozinho, vai lá, sabe? Tem material na internet. A internet tem muita coisa. Pode ser sozinho, né? Não precisa realmente... Eu falo isso. Pode falar. Não. Eu mesmo tenho post que eu falo para os ragazzi, eu falo, se vocês quiserem aprender italiano gratuito, ó, dá uma olhada aqui. Tem cursos da USP, tem um monte de coisa que você consegue achar hoje em dia na internet, gente. A internet é mágica, mas ao mesmo tempo que ela é mágica, ela é perversa. Cuidado, tá? Cuidado onde você vai entrar, porque é um buraco negro, dependendo do que você for fazer. Mas tem muita coisa boa na internet, e se você for autodidata, com certeza você consegue aprender muita coisa. Eu aprendo muita coisa. Sim, sobre cidadania mesmo.
É claro que em alguns momentos, se você precisa sair do ponto A e chegar no ponto B de uma forma rápida, eficiente e tudo mais, se você for estudar sozinho, Sim, você vai é demorar um obviamente. pouco mais, enfim, tem toda aquela questão. Assim como a cidadania. Eu fiz o meu processo todo sozinha e eu não tinha o Rafa na minha vida para poder me falar o que eu tinha que fazer. Sim. Eu não Então, me eu tive tinha, que eu fazer tudo adoraria ter sozinha. metido, eu já falei isso. Pois Seria é, mais fácil, exatamente. seria no mínimo mais fácil. Então, eu tive que fazer tudo sozinha, assim, bem procurando as coisas bem sozinha mesmo. Acabou que deu certo, passei umas raivas, mas no final das contas deu certo. Eu gostaria de ter tido um acompanhamento, né? A comunidade na época que eu fiz teria me ajudado muito. Mas assim, é possível, só que é mais demorado e mais estressante. Então é a mesma coisa para a Sim, questão da língua, né? Se você quer aprender sozinho, ok, mas você vai demorar, enfim, tem todas as questões. É possível, mas é um pouco mais complicado, né? Ainda mais se você quer fazer um exame de proficiência, que é uma coisa muito específica, a gente sabe que não existe tanto material assim na internet. No meu sim, Instagram eu tento falar bastante para suprir essa lacuna, né, dos exames de proficiência que não tem realmente muito a respeito. sim. Mas, enfim, é super importante assim saber pelo menos para onde ir. Então é isso que eu tento abordar mais no meu perfil, é mostrando pro pessoal, olha, gente, existe o exame é estruturado assim, você vai estudar sozinho, estuda, mas saiba como é que funciona, né, para você não sair atirando no escuro, né? Então, eu É, acho que esse eu trabalho é meio que muito falo assim, importante. é a questão de que nada vai ser, como que eu posso dizer? Nada vai ser tão difícil assim se você souber exatamente o que você tem que fazer. Ontem eu tava dando live, tava dando uma consultoria gratuita aí, aqui no YouTube, no Insta, YouTube, eu já tô confundindo tudo, no Insta. E aí o que que aconteceu? Eu falei sobre essa questão assim, que você pode fazer um bolo de cenoura sem receita? Você pode. Mas se você tiver uma receita, se você tiver ali do seu lado, seu bolo de cenoura vai ficar bom. Entendeu? Vai ficar bom, vai ser mais rápido, vai ser mais divertido, vai ser mais eficaz. Porque como eu falei, a internet, ela é incrível, mas ao mesmo tempo ela é perversa, ela pode Sim. confundir. E a questão é assim, na internet, no Google, você consegue construir um foguete. Se você colocar lá como construir um foguete, você vai ter o Google te explicando como construir um foguete. Agora, se você vai conseguir efetivamente construir um foguete que voe, que funcione e que seja rápido e que seja efetivo, aí é outra questão. E isso funciona para qualquer coisa na vida. Você pode reconhecer a sua cidadania italiana sozinha, sem problema nenhum. Só que se for fazer isso, entenda, saiba no mínimo a receita, saiba no mínimo como é que funciona. O italiano é a mesma coisa. Acho que qualquer coisa na vida, se você for fazer, você pode aprender. Só que se você tiver como aprender e tiver ajuda no seu aprendizado, vai ser super mais fácil. Vai ser super mais eficaz e um gasto de energia muito menor. Acho que nesse sentido, assim, além de perder, às vezes envolve perder grana. No caso da cidadania, a galera faz cagada e perde grana. Se não souber o que fazer. E também tem a questão, além dessa coisa da receita, né? Igual a gente, pegando a analogia do bolo de cenoura, que eu adoro bolo de cenoura, gostei da analogia. Mas além Eu disso, também? Por que você acha que eu falo? tem a questão da especificidade também, né? Cada processo é um processo. Não são todos iguais. Da mesma forma que se eu quiser fizer um bolo de cenoura, eu tenho que estar atenta se a receita que eu vou pegar ela é sem glúten, se eu tiver intolerância a glúten, se ela é vegana, se for vegana, se é um bolo com Sim, calda de chocolate. Então, tem as especificidades, né? Que a gente precisa estar bem atento. Os processos eles não são idênticos. Cada processo é diferente, né? Então, tem que estar bem atento mesmo a todas as especificidades e saber exatamente por onde que as coisas vão passar, né? Para poder ter um resultado satisfatório de acordo com as próprias necessidades, assim. sim. E aí acho que é a questão que você falou no começo, que eu acho que eu falei também, essa questão de até onde você quer e até onde você precisa aprender o idioma italiano e como que você vai fazer isso, tá? Eu acredito que sim, você tem que aprender, nem que seja o mínimo. Se você contratar Rafa, eu quero que você faça tudo, beleza. Mas eu te recomendo que você entenda o mínimo de italiano, porque eu vou poder tipo, argumentar e vou poder conversar com você melhor, mostrar os formulários, mostrar o que está sendo feito, etc. Então o mínimo você tem que saber. Agora, se você falar, Rafa, eu quero fazer tudo sozinho, aí você vai ter
ter que estudar, entendeu? O meu ponto de vista. Tá óbvio que tem gente que não, eu vou lá, eu vou ser o bandeirante da firma e vou ser lá e vou fazer tudo sozinho sem saber italiano. Óbvio, você vai fazer e vai contar uma história depois, tá? Só que você vai passar perrengue, vai ter coisas que você não precisaria passar por isso. E é perfil. Tem pessoas que vai querer passar por isso e tem pessoas que não vão querer passar por isso. Tá? É só algo. É interessante deixar vocês conscientes disso. Acho que essa conversa é para deixar vocês conscientes da questão de ser obrigatório, não ser obrigatório para a cidadania e do próprio idioma italiano. Quais as vantagens de você aprender, as desvantagens eu não vejo, não acho da hora demais. Hoje eu sou fã das playlists brega no Spotify, recomendo vocês escutarem. Que é a questão que a Clícia falou, pegar coisas que vocês gostam. Assistam filmes em italiano, eu assisto bastante. Escutem músicas em italiano, e não precisa escutar aquelas clássicas, muito brega dos pais. Você escuta os brega atual. Aí você vai lá no Spotify, você escuta Hot Hits Itália no Spotify, você escuta Itália... não sei, esqueci o nome. Tem 2 playlists da Itália, genial, do Spotify, genial. Vocês vão procurar, vocês vão achar. E ajuda muito, tá, no aprendizado. E é a questão de é divertido, que é o que você falou, eu acho divertidíssimo. E tem a minha playlist também. Eu tenho uma playlist no Spotify, muito legal, recomendo. Fiz uma playlist de músicas atuais italianas, para quem tiver interesse. Tá lá no meu perfil, nos meus destaques. Tem lá, chama Foca no Italiano. Na verdade, estou falando dos destaques, mas tem no link da minha bio lá. Tem uma playlist bem legal no Spotify, que chama Foca no Italiano. E que eu coloco, a ideia é colocar coisa atual mesmo, sabe? Então tem muita... Eu sou meio que viciada em fazer playlist, né? Sim. Tudo, assim, no Spotify, tem várias de tudo. Então... Gosto muito de música, e aí eu faço isso. E para quem gosta de tocar também, né? Pega músicas em italiano. Você gosta de arranhar um violão, vai lá, pega uma música em italiano, começa a tocar música em italiano. Tem, sei lá, o Disney Plus aí, o streaming da Disney, começa a colocar lá desenho animado. O meu namorado, ele tá aprendendo italiano. Aí ele estava assistindo Bob Esponja em italiano. Da hora. E tava muito divertido, ele tava aprendendo super. Agora ele terminou Bob Esponja e tá assistindo Yu-Gi-Oh! Veja bem, tá assistindo Yu-Gi-Oh! Em italiano. E é muito engraçado, eu me divirto muito. Quando eu passo e tá assistindo Yu-Gi-Oh! Em italiano, eu adoro. E acho que tem essa questão de você utilizar o italiano como um meio de acesso a várias coisas, mas utilizar as bases de dados italianas. São incríveis, você pegar as receitas italianas, você pegar os Spotify italianos, você pegar os trejeitos dos italianos, e aí você vai olhar, caraca, isso parece com a minha avó, isso parece com a minha família. Eu tive várias sacadas que eu tive morando na Itália e me entrando em contato com o idioma italiano, aprendendo italiano, aprendendo a falar, escutando, vendo filme, etc. Eu fui vendo vários trejeitos, várias coisas que eles fazem, que eu vejo o quanto a minha avó faz, que a minha avó é a filha dos italianos. Eu vejo o quanto a minha avó faz, o quanto a minha mãe faz e o quanto eu faço. Porque eu fui criado pela minha mãe foi criada pela minha avó foi criada pelos italianos. Não, eu acho que todo mundo, assim, até quem não é descendente de italiano, absorve a cultura italiana, porque ela está muito presente no Brasil, né? Até quem não tem família italiana mesmo, é inevitável, né? Acho que é inevitável. O italiano migrou muito, né? Então, assim, tem pizza no mundo inteiro, quase, né? Então tem espaguete no mundo inteiro, assim. Então Sim. É uma coisa que você começa a fazer as conexões. Às vezes você tem aquela pessoa que você conhece, que tem um sobrenome italiano, e aí você começa a aprender italiano, e você vê que o sobrenome daquele colega significa uma coisa engraçada, assim, que ele é uma palavra curiosa. É meio que um caminho sem volta, assim, começar a analisar as palavras, as coisas que estão rodeando a gente, né? Então, isso tudo é muito gostoso mesmo. É só parar pra pensar. Deixa eu perguntar pra quem tá aí, ó. Tem bastante pessoa. Vocês que estão aí, tem alguma palavra na família de vocês que é falada em italiano? Muitas vezes tem, e a gente nem se dá conta. Na minha família, eu lembro até hoje, minha avó fala paura, que é medo. Minha avó falava lavoro também. E minha avó nem sabia que era lavoro, que lavoro é trabalho em italiano. Paura é medo em italiano, mas ela sabia usar. Entendeu? Então tem várias palavras e várias, não só palavras, que é a questão, a linguagem, ela não é só, aí é questão de letras, mas ela não é só o formalismo, assim, a linguagem vai muito além, tem a questão de como é falado, de como é dito, de linguagem corporal, tem várias formas envolvendo a linguagem, e a língua italiana também tem isso. E isso é passado através das gerações de forma quase inconsciente. E isso eu acho legal demais. E eu aposto que na família de vocês deve ter alguma coisa aí. Que normalmente a gente não para pra pensar, mas quando a gente para pra pensar, tem.
Na minha agora eu não tô lembrando de nenhuma, não. Eu Acho lembro que dessas. Eu lembro dessas porque é bem nítido, assim. Eu lembro da eu minha também avó falando isso. não tive muito contato, assim, com a parte italiana da família, no final das contas, então não me lembro muito, mas eu boto fé demais que existe mesmo, assim, é bem... Acontece muito, assim. A Tati é uma querida. A Tati, eu tava na consultoria com ela ontem na Gats. Vai ter mais uma, se vocês ficarem espertos, vai ter mais uma consultoria ao vivo nas próximas semanas, antes de eu abrir vaga pra comunidade. Aí a Tati falou aqui, eu faço isso, assisto séries, filmes e desenhos em italiano, e escrita, converso com um primo tão distante e idoso. É genial, Olha, enfim, eu acho genial essa forma de se muito apropriar da bom. língua, assim. Ó, o pai, meu pai tinha mania de falar ristorante. Depois de ir tanto à Itália, trabalho. Mas essa é a questão da Itália ter, de certa forma, como se fosse um soft power, assim como no globo, não vou dizer no globo como um todo, mas na, na sociedade ocidental aí como um todo, que é essa questão de, por ser caracterizada por uma população que migrou muito, as influências italianas, culturais, alimentares, etc., ela permeou diversas sociedades, quase sem querer querendo, quase sem as pessoas perceberem, assim, que é como se fosse essa questão do soft power aí da cultura italiana, e isso remete para eles um puta status hoje em dia, além das questões turísticas e tudo que se envolve, né? Italiano, todo mundo tem todo um glamour envolvendo a Itália, e isso vem da questão da população ser migrante. Um exemplo aí, faz sentido para vocês isso? Para mim faz. Porque é só vocês pararem para pensar, foi um número muito grande de imigrantes italianos. Tem um número, eu falei esses dias, tem um livro do governo italiano que chama Guias Raízes Italianas. Vocês conseguem achar, tem em português também. Eles falam sobre os números de imigrantes italianos. Foram milhões, 60 milhões, 30 milhões, eu não me acordo, mas eu não me lembro. Foram muitos imigrantes. E isso deixou uma influência aí no globo como um todo. E deixou tanto em famílias italianas quanto em famílias não italianas, né? Que é o que o Pedro falou, só do pai dele ir em restaurante na Itália, você já, tipo, assimila muita coisa. Que é essa questão, a Vai gente pegando. assimila muita coisa da cultura italiana e não imagina. Sim, E aí, quando tem família italiana, é pior. não, e sem contar que, assim, a gente... por exemplo, eu passei minha infância foi anos 90. Eu imagino que a sua também, que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade. Então, assim, quem não cresceu assistindo Terra Nostra aqui, né, gente? Então, a gente tava dentro da nossa casa, né? Se for pensar, né? Era como a gente só tinha a questão da televisão, não tinha internet na época, né? Então a gente acabava consumindo o que tava na TV. Era tipo a cultura italiana dentro da nossa casa o tempo todo, até nas novelas, né? Então acaba que a gente assimilou muita coisa, assim, por conta das novelas, da Globo, enfim, é muito. Acontece muito, né? Tem uma pergunta aqui, Rafa. Posso fazer cidadania italiana depois que acabar o visto de estudante ou preciso voltar para o Brasil? É da Rafaela. Rafaela Matiola, eu não sei, acho que ela tá na Itália com visto de estudante e aí Uhum. ela quer fazer o procedimento de reconhecimento. A partir do momento que você tá em trâmite de reconhecimento da sua cidadania italiana, se você estourar o seu período de visto legal, você pode solicitar um permesso de soggiorno, que é um visto, você já deve saber o que é isso, um permesso de soggiorno em attesa de cittadinanza. Vai mudar de visto de estudante para permesso de soggiorno em attesa de cittadinanza, que deve ser um permesso de soggiorno para estudo e vai virar agora um permesso de soggiorno em attesa de cittadinanza, porque você já estourou os 3 meses de turista e você já vai estourar os seus meses como estudante. Mas você pode continuar na Itália reconhecendo o seu direito de ser italiano, o direito de reconhecer a sua cidadania italiana, porque italiano você já é. Fez sentido? Entendeu, Rafa? E aí eu tenho umas perguntas para a Clícia aqui também. Deixa eu ver. Depois, deixa eu ver se ela responde. Tem um lagzinho, e aí eu tenho perguntas para você que eu queria perguntar. A Tati, o que ela falou? Que sempre está me ensinando, me fala um pouco de medo de errar, mas sempre vão arriscando. Gente, não pode ter medo. Para aprender qualquer coisa na vida, você tem que ser que nem criança, você tem que se jogar. Assim, às vezes vai machucar, mas hoje em dia a gente é adulto, então a gente sabe. Mas a questão é que você tem que se jogar na Sim. parada, porque você vai aprender de uma forma muito mais efetiva. Tá? Eu aprendo muito mais vivenciando no local. Eu aprendi muito mais espanhol porque eu morei na Espanha. Eu aprendi o italiano porque eu morei na Itália. Não foi porque eu aprendi... Porque isso a forma de aprender, tá? Você tem que se jogar e estudar e escutar. Você tem que
ser influenciado por aquele idioma de diversas formas. Por isso que é muito mais fácil quando você tem um acompanhamento. É muito mais fácil. E é tudo um processo, né? Eu acho que, por mais que a gente, às vezes, bate aquela ansiedade de querer chegar naquele ponto, no resultado que a gente está esperando, né? Eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque a internet tem muito conteúdo, igual você falou, tem muita coisa legal, mas também tem muita Sim, coisa que, às vezes, mais atrapalha. E muito vai na questão confundir, da... não é Pois é, didático. e não só isso, na questão do discurso também, né? Por exemplo, tem muita gente que fica focando muito, ah, isso tem que ser fluente, fluência em 5 meses, fluência isso, fluência... Gente, eu tenho ranço disso, que vocês não fazem ideia, porque assim, eu acho que... É quase impossível. Não, É e impossível, né? sem contar que eu acho que a pessoa que está aprendendo, se ela for ficar pensando só no resultado, ela não vai curtir o processo. E o processo é Sim, importante, porque você tem que construir aquele processo aos poucos para poder chegar lá na frente. Mas o que está lá na frente é uma coisa que está lá na frente, não tem como se adiantar aquilo. Então, curte o processo para não ficar maçante e você não acabar largando aquilo no meio do caminho, sabe? Então, eu acho sim. que tem uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, de cuidar da nossa saúde mental quando a gente está estudando o idioma, está fazendo qualquer coisa que tem uma importância na vida da gente, porque é uma coisa que te dá uma pressão. Você fazer um exame de proficiência, que é o meu caso com as pessoas que eu trabalho, é uma coisa de muita pressão. Por mais que você saiba toda a matéria, você É uma esteja bem prova. preparado, é Prova uma é prova. foda. É uma prova, sabe? Então, mexe com muita coisa. Então a gente tem que trabalhar em deixar as coisas mais leves lá do início para poder não pesar tanto lá na frente, né? Porque a gente sabe que a pressão é uma coisa que ela vai acontecer inevitavelmente. Mas é tentar não deixar isso abalar muito. Então, não ficar focando só no resultado em si, mas naquele processo dele ser prazeroso, enfim. Que pode ser muito prazeroso também, né? Sim, inclusive, e principalmente o italiano, ragazzi. Quando vocês começam a estudar o italiano, é muito diferente de estudar chinês, ao menos que sua família seja chinesa. Mas você começa a estudar o italiano, essas questões culturais e tudo isso que você pode retirar, além da questão do idioma, simplesmente assim, da língua, do livro, das letrinhas, etc., você pegar toda essa base cultural e trazer tudo isso no seu aprendizado, isso vai ser muito mais rico e vai ser muito mais divertido e enriquecedor, que é o que vai tornar divertido. Para mim foi o que tornou aprender italiano divertido e eu achava uma língua chata. Eu achava, olha aí, ó, o segredo, eu achava uma língua chata, eu não queria aprender italiano. Eu Abrindo a estudei caixa de francês. Pandora. Eu queria falar francês, eu queria ser chique, eu queria falar com biquinho, assim. Eu estudei 1 ano de francês. Fiz faculdade de humanas, e humanas você tem que ir para a França. Você tem que estudar na França para Uhum. você ser um bom humanoide. E eu não gostava muito do italiano, só que depois que eu vivi na Itália e que eu entendi efetivamente essa questão do idioma e a importância que isso tem identitariamente para mim, eu achei genial. Tipo, eu acho genial que é o que eu falei. Hoje em dia, tipo, a base cultural é muito mais importante do que Uhum. o idioma em si, assim, o que eu consigo ter acesso hoje em dia através do idioma italiano é muito mais importante. Só que eu só consigo ter acesso porque eu sei falar a língua e sei ler o italiano, etc. Enfim, Uhum. é o meu ponto de vista, assim. E aí Sim. a pergunta que eu queria fazer, porque eu acho que tem a ver com isso daí também, é importante, que é o que você acha, quais são as maiores facilidades e as maiores dificuldades de quem quer aprender italiano? E que fala português, né? Que tem o português como língua nativa. Tá. Eu acho que quem já fala, tem o português como língua nativa, já tá pegando boi, como a gente fala aqui, né? Em Minas Gerais. É tipo, já tá bem na frente, porque é uma língua latina, então só isso já torna as coisas muito mais fáceis. Então, assim, já tá meio do caminho andado. Não é que eu tô falando que é uma coisa super simples, que é super fácil e tudo mais, mas assim, imagina uma pessoa que é nativo da língua, gosto do chinês, né, do mandarim. A pessoa fala mandarim de língua nativa e vai Sim. aprender italiano. Gente, é tipo assim, é uma É uma coisa outra gramática, um outro completamente diferente. alfabeto, nossa senhora. Então, até que quando eu trabalhava muito com os livros didáticos, eu via muito com os livros didáticos italianos, né? Tinha umas explicações muito óbvias ali, que quando eu passava para meus alunos, eles ficavam olhando com a minha cara, tipo assim, tá, mas isso aqui é muito óbvio. Mas porque aquele livro, ele é feito para uma pessoa para qualquer pessoa do globo que está estudando Para italiano, qualquer né? um do globo. Exato. Então, pra gente acaba que muita coisa fica muito óbvia, porque é muito tranquilo, né?
perto de outras línguas. E eu acho que no italiano, por exemplo, uma coisa muito tranquila também é a questão da pronúncia, sabe? É um pouco chatinho no início, tem algumas diferenças, mas se for pensar, todas as letras de uma palavra italiana, elas vão ser pronunciadas. Você não tem nada que você não vai pronunciar. Não é igual o francês, que você tem um som, sei lá, o, e aí vai ver a palavra desse tamanho, né, na hora de escrever. No italiano, não. Sim. Né? Você vai Tem 3 pronunciar. tipos de E, 4 tipos de E. Gente. E eu acho que, assim, pensando no português, eu acho que a facilidade bastante nessa questão da pronúncia, se você pega exatamente como é que é a pronúncia do alfabeto italiano e tudo mais, você consegue muito bem, porque as palavras também elas não costumam mudar muito de som, as letras, desculpa, elas não costumam mudar muito de som, aquele som vai permanecer. Sim. E uma dificuldade que eu vejo muito que o pessoal tem na hora que vai aprender o passato próximo, que é o nosso passado mais recente, né? Porque ele é uma estrutura composta. Você tem o verbo auxiliar e você tem aquele verbo de ação mesmo. E no português não é assim. Você não fala, você fala eu fiz, né? No italiano você vai usar o verbo auxiliar, que vai ser o avere ou o essere, dependendo da situação do verbo. Mas você vai usar esse verbo auxiliar e você vai usar o verbo de ação também, então é um pouco diferente, mas nada que você não pegue também. É uma coisa que, se você estudar um pouquinho, se familiarizar, por isso que eu acho tão importante a imersão, né? E esse trabalho que a Ludo faz é muito legal por causa disso, porque eu acho que muita coisa a gente vai aprender com a imersão mesmo. Igual o pessoal fala, não, é a lista dos verbos irregulares. Eu tenho que decorar uma lista de verbos, gente, pelo amor de Deus, não, né? Assim, é uma coisa que... Não, eu lembro até hoje, nossa, acho que quarta série, eu tinha que decorar do inglês. Tinha prova. Nossa, eu errava todos. Quando eu era criança, meus pais, na época dos meus pais, esse era o tipo de didática, a questão da memorização. Hoje em dia tem tanto material na internet, tem tanta coisa, tanta forma de você se familiarizar, de você praticar também, que não tem necessidade nenhuma de decorar uma tabela desse tamanho. Porque, assim, é uma tabela para o passato próximo, é uma tabela para o imperfeito, é uma tabela... Assim, então, você vai ficar decorando tabela de tudo? Não, né? Então, você vai escutando música, vai lendo... Uma dica muito legal que eu gosto de dar também é o seguinte: você estudou aquele tópico gramatical. Ah, hoje eu estudei lá os pronomes. Ok, vou assistir um filme. Não só assista o filme, mas assista com foco. Coloca a legenda em italiano, não tem problema. Coloca a legenda em italiano que vai ajudar. Aí, na hora que aparecer aquela estrutura que você viu, que você estudou, você presta atenção naquilo, às vezes para... Sabe? Dá uma olhada, vê como é que está sendo usado, isso ajuda muito, porque a gente fala muito em assistir filme, escutar música. Muitas vezes sim, a gente só vai escutar e vai assistir, porque a gente também não está querendo, né? Não vai estudar o tempo todo. Mas tem que fazer de forma analítica, né? Tipo, utilizar aquilo a seu favor. Tipo. Exato, analise, sabe? Dá uma olhada, pensa naquilo que você aprendeu e tenta identificar nos materiais que você vai consumindo, como é que aquilo vai aparecendo, que isso ajuda muito, sabe? Hoje em dia a gente tem muito recurso, então não tem necessidade de decorar as coisas assim. Sim. Isso eram coisas que eu queria perguntar, assim, o que pode ser de maior facilidade. Para mim é isso, a estrutura. O que me ajudou eu já falava italiano, eu já falava espanhol, eu já falava português e é uma língua latina. Então eu não estava querendo aprender alemão, eu não estava querendo aprender finlandês. Era algo plausível, assim, tinha uma mesma estrutura. Então isso me ajudou efetivamente, é algo que me ajuda a aprender as línguas latinas. Funciona também com francês, etc. Mas francês talvez seja mais difícil de aprender. O italiano talvez seja uma das mais fáceis, porque o italiano tem essa questão de que tudo que está escrito você pronuncia. Isso é engraçado, porque no português não é assim, no espanhol não é assim, mas no italiano, se está escrito daquele jeito, você vai ler daquele jeito, tá? Normalmente é assim. Tirando alguns símbolos fonéticos que mudam, né? Os ditados são... Mas a grosso modo é assim. Sim. Tem algumas dificuldades, né? A questão da dópia, né? Quando a gente vai fazer essa dupla consoante. Para a gente conseguir falar aqui, lembrar de fazer o som das duplas, é um pouco complicado no início, porque não é uma coisa que a gente tem familiaridade, né? Eu erro muito, gente. Até hoje eu vou continuar errando, sabe? A gente erra, sabe? Colocação das duplas é super comum.
Então, não é porque eu dou aula de italiano, sou professora, que eu acerto todas as duplas, sabe? Também é normal, sabe? Todo mundo erra. Então, é uma coisa que, aquilo, se tiver errando, se não tiver conseguindo fazer, não joga tudo pro alto por causa disso. É um processo e você vai continuar errando, por mais que você saiba muito italiano, um dia chega lá no nível C2. Você vai continuar errando, é super normal o erro, sabe? Até os nativos, a gente não fala direito português. Eu assassino Sim, português todos os dias. quando o nativo vai fazer uma prova do idioma, ele tira menos do que quem estudou para a prova. É, exato. Só para vocês Nossa, eu saberem. assassino Todo mundo que está português assistindo aqui. diariamente. Aqui em Minas Gerais, a gente adora assassinar o português. Então, assim, super normal, gente. Não tenta falar certinho, assim, demais, assim, achar que querer desistir porque não tá falando exatamente, né? Só situa, porque eu não sei até que ponto as pessoas que estão assistindo sabem, mas situa essa questão dos níveis, como que é qualificado o italiano, que é A1, A2, B1, B2, C1, C2, o que é que é essa sigla, o que é isso daí? Sim. Eu acho que são essas, não sei se eu falei certo. É que foi institucionalizado na Europa, na União Europeia, o quadro de referência de línguas, que ele foi feito para poder classificar as línguas de modo a ter uma padronização, né? Para poder estudar e para poder, enfim, organizar os cursos e tal. Então, as línguas, elas são de raízes europeias, né, indo-europeias, elas são classificadas nos níveis de fluência, que é A1, A2, que são os níveis elementares, níveis que você consegue ali desembolar a sua vida, assim, minimamente, o primeiro contato com o idioma. E aí você tem o B1 e o B2, que são os níveis intermediários. O B1, que é o que é pedido para a cidadania italiana por matrimônio e casamento em tempo de residência. E o B2, normalmente, ele é pedido para quem quer estudar na Itália, quer fazer uma faculdade, quer fazer um mestrado, alguma coisa assim. Que são os níveis já de uso intermediário. E tem o C1 e o C2, que são a de competência avançada. O C2, inclusive, ele é chamado de madrelíngua, que é ali quando você está bem próximo ali do italiano nativo, né? E aí o C1 e C2 é muito difícil as pessoas precisarem ou quererem fazer, né? Por isso eu concentro mais no meu perfil explicando como é que é o exame de proficiência para o B1 e o B2, que são os que as pessoas querem fazer mais e precisam fazer mais. Então é dessa forma, é de acordo com os níveis. Aí tem isso para o português, tem para o espanhol, tem para o francês, tem para o alemão, para o inglês também, enfim, para todas as línguas tem Isso eu não sabia. essa classificação. Não É tinha muito legal. Era uma questão de Ajuda delimitação muito. europeia. Não ajuda muito, porque se você quer aprender uma língua e você quer chegar até num nível, dá uma olhada na internet, pesquisa lá, depende da tradução, né? Em algumas línguas vai ser diferente a sigla, mas em português é quadro de referência, quadro europeu de referência para as línguas, algo do tipo, QECR, algo assim. Essa sigla aí, porque depende da língua, muda a ordem da sigla, né? Eu achei que era do idioma, não era algo mais geral, mas é uma Não, é geral. instância mais geral. É Eu não bem sabia. legal. Inclusive, é uma Só questão, para mim, é até um problema na língua italiana a forma como é feito o certificado de proficiência, porque você tem que se inscrever para aquele nível. Você se inscreve para o B1, ou para o B2, ou para o C1, C2. No alemão também é assim, no espanhol e no francês. No inglês, normalmente, os exames que eles não adotam eu fiz o IELTS, completamente você diferente. precisa fazer a prova e cai naquele nível, porque são exames que adotam uma outra classificação, não é esse não, o inglês é Tem diferente. mais sentido, meu ponto de vista, assim. Mas enfim, você tem que se adequar à prova, são provas. Sim. E você tem que se adequar àquela prova, aquele teste que você tem que fazer. Na época eu estudei para o IELTS, porque eu precisava passar no IELTS para fazer intercâmbio, essas coisas aí. Aí eu precisava de uma nota no IELTS. Aí foi isso, eu estudei para a prova. Era uma prova. Inclusive, eu posso ter tirado uma nota melhor do que alguém que era britânico, do que alguém que era, tipo, efetivamente um país de língua inglesa. Porque eu estudei uma prova. Eu estudei para um teste. E você, quando fala sua língua mãe aí, você não necessariamente estuda para teste. Você fala porque você precisa daquela língua no seu dia a dia. E não necessariamente você vai precisar de um nível específico e vai estudar para uma prova que vai te qualificar. Entende? Mas as provas são necessárias em alguns casos, que foi o que eu falei. Cidadania por casamento, cidadania por residência são alguns dos casos aí que é nítido que você vai precisar de um exame de proficiência. E como que funciona isso daí? Tipo, o mozão,
quando você é o italiano da história, tá? O mozão, ele pode solicitar o reconhecimento da cidadania dele por matrimônio, é diferente. O procedimento burocrático é outro. E você, o italiano da história, legitima o mozão a reconhecer a cidadania italiana dele, tá? Só que uma cidadania não é iuris sanguinis. É uma cidadania por naturalização. É um outro procedimento. É o governo italiano que te concede a cidadania. Ele te dá de presente essa cidadania. Como ele está te dando, ele está lhe concedendo essa cidadania, ele impõe regras, ele impõe limites, ele impõe fatores, assim. E um dos fatores que ele te exige, que ele te impõe, é você precisa, no mínimo, do B1. E aí você precisa comprovar esse B1, que é aí, por exemplo, onde a Clícia vai conseguir também te ajudar. Você vai conseguir estudar italiano para passar no B1, que é o que você vai precisar apresentar para reconhecer a sua cidadania por matrimônio ou por residência. Você precisa ter um nível de fluência de acordo com o que a legislação italiana diz. E antigamente não precisava. Antes de 2019, não precisava. Por quê? Porque como é uma cidadania de concessão, o governo italiano, eles podem mudar. Amanhã eles podem mudar. Amanhã eles podem falar que é B2. Depois eles podem falar que é C1. Depois eles podem cancelar o exame. O fato é que, hoje em dia, você precisa, como eles te concedem uma cidadania, como eles te naturalizam o italiano, tá? Você precisa de, no mínimo, do nível B1. E o nível B1 é um nível que você precisa, inclusive, no meu ponto de vista, para você realizar todos os trâmites burocráticos que você precisa para reconhecer a sua cidadania italiana, que é ele te dá uma autonomia. O B1, B2 é o que vai te dar autonomia. Tanto que o B2, que você falou, achei curioso, que você falou, o B2 é o exigido para universidades, para você estudar. Ou seja, você já está sabendo muito bem. Você já pode se inserir no ambiente universitário com o B2. Exato. É isso que você estava falando, a questão da autonomia, né? O B1, ele se encaixa muito nisso. Porque por que o governo italiano escolheu o B1? Não foi por acaso, sabe? Não foi algo aleatório, mas é justamente porque o nível B1 é o nível do... Eu gosto de falar que é o nível do cotidiano. O que você precisa saber para não morrer de fome na Itália, sabe? É o B1, sabe? É o que você consegue escutar uma notícia, você consegue participar de uma entrevista de emprego, você consegue se comunicar com as pessoas, você consegue comprar algo no supermercado, pedir informação. Por isso que eu falo para o pessoal não ficar com medo do B1, porque é o mínimo que você precisa saber para ter uma vida na Itália, no início, pelo menos, sabe? Então, o governo acaba que essa colocação do B1, isso eu não estou entrando no mérito de concordar ou não concordar, é só porque assim a gente não pode fazer nada, né? Então, é só na questão de... Não é um nível à toa, sabe? Então, é justamente porque o B1 é o nível do cotidiano, que eu gosto de falar, que é o nível que vai possibilitar que você comece uma vida na Itália, sabe? Que você, Quero que eu aprendi lá na prática. Você pega pra mim? Aqui foi só o carregador, que acabou a bateria do Bluetooth. Eu pedi a... Vocês estão ouvindo direito? Porque agora pode estar dando retorno de som, não sei, eu tô sem fone. Mas daqui a pouco eu estarei com ele. Então tá bom. Tá ok para vocês que estão escutando? Acho que eu queria situar essa questão dos níveis. Queria falar sobre essa questão do que é o B1, no meu ponto de vista aí, que é essa questão de você saber o básico, é o que você, no meu ponto de vista, precisa saber para reconhecer e ter autonomia para poder ler os formulários, para poder entender os procedimentos que são feitos, para poder escutar o que está sendo dito pelo oficial italiano, num órgão do governo italiano, se você estiver na Itália, ou no consulado italiano, porque se você chegar falando português, eles vão olhar torto para você, e às vezes não vão nem querer falar com você, depende do consulado, depende do humor do funcionário, tem várias coisas envolvidas aí. Tá? Então, eu acho importante estudar o idioma e já tentei mostrar para vocês o porquê que eu acho importante. E tem umas questões funcionais. Você vai precisar para isso, tá? Deixa eu só ver, fizeram uma pergunta. Silvia, é mais fácil ter a cidadania por casamento na Itália? É igual, tanto faz. Tá? O período apenas na Itália é diferente. O período no sentido de tempo de casamento do casal, se o casal residiu na Itália, é menor se o casal residiu fora da Itália. Fora da Itália são 3 anos de casado, e se for na Itália é 1 ano e meio. E acho que se tiver filhos, né, eu acho que diminui, não é, o prazo? Se tiver filhos, diminui. E se o casal tiver filhos, diminui. Isso depende de cada caso e depende de quanto tempo de casado você tem. Se você já tem mais de 3 anos, tanto faz onde você residiu. Se está na Itália, se está fora da Itália. O procedimento burocrático é todo online.
tá? Ragazzi, o procedimento burocrático de reconhecimento da cidadania italiana por casamento é online. Você faz tudo da sua casa. Você entrega um pedido de solicitação para o governo italiano e é tudo online, tá? Só para vocês terem ciência de como que funciona aí. Mas você precisa do B1. Tem esse porém. O Iuris Sanguinis você não precisa, tá? Depende do que você acha difícil ou não acha difícil aí. É só para situar que você vai precisar do B1. Então, se você é um mozão, ou se o mozão tem interesse em reconhecer a cidadania italiana dele por casamento, recomendo que comece a estudar. E pode estudar com a Clícia. Justamente. Ó, a Silvia já pode começar a estudar. A Silvia pode começar a estudar, porque... Cadê o fone aqui? Porque se ela tem mais de 3 anos de casamento, ela pode solicitar o reconhecimento dela. No instante em que o mozão dela reconhecer a cidadania italiana dele, você pode solicitar o reconhecimento da sua cidadania por casamento, desde que você cumpra os pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos? Tem vários. Já dei live sobre isso com a Aurilene, do Traduzir Brasil Itália, que ela tem a cidadania por casamento. Vou fazer outra, inclusive, sobre isso. O fato é, você precisa de algumas pré-requisitos e um deles é o idioma. Então você precisa fazer a prova, tá? Como você faz a prova? Aí é a Clícia que explica. Então, a questão que eu gosto de falar também é que a parte mais demorada é a questão do tempo de casamento, se você não tem. Agora, se você já tem, qual que é a segunda parte mais demorada? É realmente do processo todo da naturalização, é o exame. E por que eu acho que o exame você tem que começar a estudar o quanto antes? Por quê? Primeiro, que é um processo, não vai chegar, não é porque o B1 é um nível que não é tão complicado, que ele também é ainda um nível B1, ainda é intermediário, sabe, também. Então, não é um nível básico, é um nível intermediário. Então, assim, não é achando que você vai, né, estudar e ficar e conseguir em muito pouco tempo também não, sabe? É claro que estudar com foco ajuda muito, mas ainda é um processo um pouco demorado. E, para além do processo de aprendizado, falando aqui do CELI, que é o exame em que eu sou especializada, é o exame que ele acontece 2 vezes por ano e é um exame que demora 3 meses para sair o resultado. Então, acaba que... Italiano é burocrático, hein? É muito, sabe? Os exames em inglês, gente, é tipo, tem toda semana. E não tem só o CELI, né? Assim, você pode fazer também o TIES, que é o da Universidade de Siena. Eu trabalho com o CELI, que é o da Universidade de Perugia. E tem o PLIDA também, que a Aurilene trabalha com ele. Então, se você for fazer o PLIDA, dá uma olhada com ela, que ela vai saber responder. Mas são exames que tem pouquíssimas vezes por ano. Se você estiver na Itália, até que você tem a opção de fazer o Cittadinanza, que ele acontece mais vezes por ano. Mas se você estiver no Brasil, é realmente 2 vezes por ano. O CELI, por exemplo, é junho e novembro. Com essa questão da pandemia, né, a gente já perdeu o controle de tudo mesmo, então, assim, não tá seguindo muito a ordem do calendário, não, tá tendo um pouquinho de atraso. Mas, em condições normais, aí, de temperatura e pressão, é junho e novembro o CELI. E você se inscreve no centro aplicador da sua cidade, não são todas as cidades no Brasil que tem, na Itália sim, você encontra em quase todo lugar, você encontra. No Brasil, você tem poucas opções, não tem muitas, na verdade. Então, como é que você vai escolher se é o TIES, se é o CELI, se é o PLIDA? Depende do lugar que você mora. Se você for de São Paulo, você realmente, em Curitiba, eu acho, você tem a opção de os 3 exames. Mas, por exemplo, aí entra, por que eu acabei me especializando no CELI? Porque aqui em Belo Horizonte só tem o CELI, não tem o TIES, não tem o PLIDA. Então, foi mero acaso que eu acabei indo mais para ele. Eu tenho conhecimento sobre o TIES também, que eu acabei ajudando outras pessoas a conseguirem passar no TIES também, enfim, estudando para a prova, a gente acaba conhecendo, mas assim, falar que eu me sinto mais confortável para ajudar mesmo no CELI. Então depende, tem que dar uma olhada mesmo no centro aplicador da sua cidade, qual que ele aplica. Então, depende de onde você está. O CELI ele é aplicado, se eu não me engano, ele tem no Rio, São Paulo, Curitiba, Caxias do Sul também tem, lá no Sul, aqui em Belo Horizonte. Não sei se em Fortaleza, Brasília eu sei que só tem o TIES. É porque eu falo assim, sem muita certeza, porque muda sempre, sabe? Então, não tem como ter muita certeza, mas assim...
Enfim, tem as informações na internet direitinho. Isso Tem muda posts também, sobre só pra isso. galera entender, é normal, tipo, o exame, ele é feito por instituições, as instituições têm os prazos, os prazos, as regras próprias, etc, e isso pode mudar, por isso que é impossível saber É, tudo. sim, não, e assim, alguns dados específicos, eles são estabelecidos pela Universidade de Perugia, por exemplo, do CELI, né? Por exemplo, a data que aplica. A Universidade de Perugia aplica o CELI em novembro e em junho. O valor, coloca um valor fixo de 100 euros, a taxa do exame. Enfim, mas o centro aplicador ele tem a autonomia para fazer uma série de coisas, sabe? Tem a autonomia de decidir como vai ser feito o processo de inscrição, de quanto vai ser, porque depende da cotação e depende da taxa adicional que o próprio centro aplicador vai aplicar lá. Então, tem uma série de coisas, assim. Algumas coisas você realmente depende só da Universidade de Perugia. Outras você depende aí do Saudades Perúdia, gente, eu morei em Perúdia, recomendo, vamos lá comer chocolate, ela é Nossa, cidade legal. era pra eu ir em julho, eu tô sofrendo muito, porque eu não vou poder ir mais. Tô bem chateada. Era pra eu ir em Calma que tá julho tudo mesmo. bem. Há males que vem pra bem, eu tô pensando nisso, há males que vem pra bem, oxalá o futuro reserva coisas melhores. Isso. Aí, ó, Mas saudades de Perúdia, Perúdia é uma cidade legal. tradução italiana falou: João Pessoa tem o TIS, Recife tem o CLIDA. Eu acho que Fortaleza tem o CELI, mas eu não tenho certeza. Tem que confirmar com eles mesmo. E a Se Carol, vocês tiverem essas questões aí, do que é cada lugar aí, qual que é o teste que tem na sua cidade, como que se adequar, etc., isso vocês mandam um direct para ela, isso. porque ela não morde, e aí ela vai poder ajudar vocês e falar, orientar o que é o teste, como que funciona, qual que é o teste que é melhor, qual é o seu interesse, determinar seu foco, como que funciona, como que não funciona. Porque é interessante isso que a gente estava tentando mostrar para vocês. Você ter um foco é importante para você aprender o idioma italiano e, em alguns casos, você vai precisar fazer uma prova, não que em todos os casos você precise. A gente tentou falar isso para vocês hoje, vocês entenderam? Nem todos os casos precisa de uma prova, mas alguns precisam. E aí, se precisar de uma prova, efetivamente a Clícia também vai poder te ajudar, porque daí ela é especializada em um tipo de prova. Existem vários. O inglês tem o TOEFL, o inglês tem o IELTS, o inglês tem o Cambridge. Talvez vocês tenham escutado, porque inglês, é mais tipo, comum. Aí vocês talvez tenham escutado. São exames de proficiência de inglês. Cambridge, TOEFL, IELTS. Mas cada um tem a sua forma. Eu estudei para a prova de IELTS. Eu não sei fazer TOEFL. Eu não sei fazer Cambridge. Entendeu? É a mesma coisa com o italiano, tá? Só para É muito específico, não algo... basta ser fluente, né, na língua. Tem que saber a estratégia do exame, né? Sim, e é a questão disso, de que, tipo, eu lembro até hoje, quando eu fazia o IELTS, estudava para prova, era bem nítido, tinha nativos que tiravam menos do que eu, porque eu estudei para prova. Sim. E é algo específico. O nativo não estuda para aquela prova, tipo, estuda para outras coisas, e falava muito melhor que eu, muito melhor Sim. do que eu. É, Por isso que é justamente. importante ter técnica, por isso que é importante saber o que você está fazendo, por isso que é importante ter acompanhamento. Sim. E para quem tiver interesse, assim, aproveitando a deixa de fazer no jabazinho, meu curso de B1 tá Não, tem todo aberto. sentido. Normal, o nosso trabalho. Mas a gente trabalha, ragazzi. Eu pedalo, mas eu trabalho também. Ela também trabalha. A gente tá aqui trabalhando, conversando com vocês sobre o que a gente trabalha. Olha que divertido. Porque que acontece? Eu ensinava, né, ajudava as pessoas a passarem no exame de proficiência com aula particular. Mas, assim, eu tenho horas reduzidas na minha vida. Eu não posso atender todo mundo, infelizmente. E Sim. muita gente me pergunta de aula particular e tudo para fazer o exame B1. Então, como, né, eu sabia que eu tinha que ajudar muita gente, não tinha tempo na minha agenda, eu organizei uma turma para se preparar para o B1, né, para a cidadania, por casamento ou tempo de residência. Então, as matrículas vão até dia 2. Dia 2 é terça-feira. Por que vão até dia 2? Porque no dia 3, na quarta-feira, as aulas começam. O curso é dividido aí entre aulas gravadas sobre, enfim, o conteúdo de italiano, sobre o raio-x do CELI, sobre uma série de coisas. E aulas ao vivo também. Vai ter acompanhamento de tira dúvidas ao vivo, né? Então, eu gosto muito da aula particular. Então, também não... Eu prezo muito por esse encontro com o pessoal, assim, olhar no olho das pessoas e entender o que elas estão com dúvida. Então, vão ter esses exames ao vivo. Esses exames não, desculpa, essas aulas ao vivo toda quarta-feira.
E com alguns simulados também, né? A gente vai fazer simulado antes dos exames. Eu vou simular a prova no encontro ao vivo, mandar o exame antes para quem tiver inscrito, para poder imprimir. E vamos fazer a simulação da prova mesmo, prova oral e tudo mais. E também tem direito a 2 encontros individuais comigo, para a gente acompanhar bem e dar o feedback aí desse exame oral, dessa redação que eu vou corrigir, as redações e tudo mais. E sobre o tempo de acompanhamento, é o que eu falo, tem prova em junho e prova em novembro. A pessoa vai ficar no programa até ela passar sem custo adicional. Então, ela entrou no programa, só vai sair quando passar. Pegar na mãozinha, pronto, você passou, agora você pode ir embora. Então, Sim, não tem um porquê. acompanhamento bem com esse objetivo. E também É, aquilo. junho e novembro tem prova, só escrevi aqui. Junho e novembro tem prova, 2 de março, último dia de inscrição para quem quiser estudar italiano, ragazzi. Justamente. Bom, e é isso. E aí, além dessa questão da prova, né, a gente tem aí os acessos, tem as comunidades, que a gente vai se ajudar muito em grupo e tudo mais. E tem uma vaga limitada, né, a quantidade de vagas limitada, são 10 vagas somente porque eu realmente quero acompanhar bem de pertinho para ver como é que todo mundo está se saindo. Então, são 10 vagas e as inscrições terminam na terça-feira. E quem segue o Rafa tem desconto de R$ 100 no valor total do Aí, curso. ragazzi, quem quer aprender italiano, aqui a gente ajuda. Sem cidadania você não fica, e sem aprender italiano também não. Esse é o intuito. O intuito é ajudar vocês, de verdade. A comunidade é para isso, a comunidade italiana do mundo tá, a parceria com a Clícia, que está ali dentro da comunidade também para ajudar vocês. O intuito é somar. Tudo que eu puder fazer para somar, para ajudar vocês a reconhecerem a cidadania italiana de vocês, facilitar a vida de vocês, porque é isso, fazer sozinho, você pode fazer tudo sozinho. No universo você pode fazer qualquer coisa sozinho. Agora, se você vai conseguir fazer direito, é outra coisa. Se você vai conseguir fazer, é outra coisa. Por isso que eu tento facilitar a vida. E aí eu tô tentando ajudar vocês também com o italiano também. E aí o cupom de desconto é o Ragazzi nel Mondo. Então o Rafa a gente pode escrever aqui, né? Deixa eu ver. Eu escrevo. Eu tô com o celular aqui. Ragazzi. Agora eu aprendi a escrever, agora eu tô chique. Ragazzi nel mondo. Vou escrever aqui. Cupom. Peraí. Cupom ragazzi nel mondo. Tá indo, ragazzi. Espera aí. Ragazzi nel mondo. Tá certo. Foi. Cupom ragazzi nel mondo até dia 2 de março. Enfim, meu direct está disponível. Pode mandar mensagem, a gente conversa. Qualquer dúvida, estamos aí. Vice-versa, eu consigo ajudar vocês também. Cidadania italiana, cola junto que a gente ajuda, a gente não morde. A gente responde vocês e tenta ajudar da melhor forma possível. E não sei, perguntas? Que a gente não abriu para pergunta. Teoricamente a gente não abriu. Mas se vocês têm perguntas para a Clícia, de verdade, façam aí. Agora é a hora da verdade. Faz perguntas aí, que agora ela consegue ajudar vocês, ou eu, e aí eu consigo ajudar vocês também. Porque daqui a pouco o Insta corta nós. Não sei, o Insta tá deixando a gente ficar depois de 1 hora. Eu nunca sei quando ele vai cortar. É tipo roleta russa. Tem uns 20 segundinhos de delay, é normal, tá tudo bem. Mas me digam, ragazzi, vocês têm perguntas? Gostaram? O que vocês querem que a gente fala mais? Aqui é sucesso. Eu já dei live de ensinando vocês a fazerem massa fresca. Posso fazer uma live ensinando a fazer pão. Posso fazer uma live ensinando a fazer carbonara, um prato polêmico. Criar polêmica numa live. Aula de italiano também a gente pode fazer. Ó, aqui a gente estava falando de a importância da língua italiana na live de hoje. O que vocês querem também de sugestão? A gente já fez a sugestão de tema. Eu e a Clícia agora a gente vai fazer várias lives. Esperem, acompanhem que vocês vão ver várias. Sugestão de tema para live, para post, para tudo, né? A gente está aí bem atento às necessidades do pessoal. Assim, sim, a gente tenta ajudar. A galera não acredita, mas a gente tenta ajudar. É só falar pra gente que a gente ajuda. Para vir morar no sul da Itália? Qual a melhor composição? Vamos lá. O Edu perguntou. Deixa eu favoritar o dele aqui, ó. De atividades para aprender gramática. Tá. Então, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas eu imagino que você queira saber de material, né?
Tem um material Sim, eu acho que é, que pode usar para aprender gramática de italiano? sim, Acho que é isso. eu também entendi isso. Tem uma gramática que ela é assim, a menina dos meus olhos, que eu sou apaixonada com ela, ela é excelente. Chama Gramática Prática della Língua Italiana. É uma gramática incrível, assim, porque ela é Seu uma sotaque é gramática. da hora. Perdão, desculpa, gente, eu não resisti. É diferente, isso que é legal no italiano depois, quando vocês começam a escutar, vocês vão ver que tem sotaques diferentes. Pode falar, gramática. Então, é uma gramática que ela é muito legal, porque ela não tem aquele gramatiquês, ela é bem para quem está estudando mesmo, para estar aprendendo, e ela funciona da seguinte forma: você tem a matéria, mostra lá a matéria, e aí você tem o exercício. Matéria, exercício, matéria, exercício. No final de a cada 5 unidades, você tem um exercíciozão geral. E no final tem as respostas. E essa gramática, assim, ela é maravilhosa. Ela é uma das mais indicadas por, assim, quase todos os professores. Escreve o nome dela aí, se você conseguir Ah, escrever, sim. tipo no celular. É. É E porque tem isso eu não também vou conseguir escrever. no link da minha bio, tem o link para comprar essa gramática, se você tiver interesse, tá? Então, deixa eu... Ai, peraí, que eu sou assim, idosos Escreve. confusos com a tecnologia. Tá tudo Gramática. bem, eu cometo várias gafes e agora o meu celular atualizou também, eu tô digitando tudo errado. Meu teclado mudou aqui, sei lá por quê, o Android de vocês mudaram, o meu teclado mudou e agora eu não entendo nada onde é que estão os botões. Normal. Nossa, gente, tá Enquanto difícil. isso, ó, a Caru falou, faz uma live comigo pra vir morar no sul. Quem? Eu ou a Clícia? Ou os dois? A gente pode falar, no sul, eu nunca fui pro sul, queria ir, de verdade. Ah, eu Pro sul da escrevi Itália. aí a gramática. Gramática prática da língua italiana. Isso mesmo. Aí, ó, gramática pra agora foi, tá bonitinho. Eu consigo comentar, fixa comentário, fixei, tá fixado, ragazzi, ó, anota aí, porque daqui a pouco eu desfixo. E coloco outra pergunta aqui. Isso. Aí tem lá no link da minha bio, tem o link para comprar essa gramática. Super recomendo, assim, ela é essencial, na verdade, ela é muito boa. E aí o que tem que fazer é aquilo, né? Olhar lá na internet, lá em algum lugar, ou pode me perguntar também até quando, quais são os conteúdos, porque essa gramática vai até o B2, na verdade. Ela vai do A1 ao B2. Então, se você quer aprender a fazer a prova do B1, e ela não está especificado lá qual que é B1, qual que é B2, qual que é A1, então ela está na ordem, mas aí você tem que saber até onde você vai parar para você não estudar coisa que não precisa, que não vai cair na prova. Então, aí pode me perguntar, ou então olhar nesse quadro de referência e das línguas que eu falei na internet, até qual livro, qual matéria que vai, né? Tá. Acho que a Rafa fez uma pra mim. Onde você mora aí na Itália, Rafa? Eu não moro na Itália, ragazzi. Agora eu não estou morando na Itália, eu moro em Barcelona. Agora eu estou morando em Barcelona e a empresa chama Italiani nel Mondo. Você não necessariamente precisa morar na Itália. Sendo um cidadão italiano, você pode residir aonde você quiser. E eu resido em Barcelona, que é um dos locais aí que, como italiano, eu posso residir legalmente, sem problema nenhum. Tá? Você pode, como italiano, reconhecendo a sua cidadania italiana, você pode morar em qualquer país da União Europeia, ou qualquer país, ou circular por qualquer país do espaço Schengen. Mas morando em qualquer país da União Europeia, você tem todos os direitos de um cidadão daquele país. Então, eu tenho todos os direitos de um cidadão espanhol. Eu sou um italiano, só que moro aqui na Espanha, pelo acordo da União Europeia. Então, hoje eu moro em Barcelona e consigo ajudar vocês, porque a gente está em 2021 e, graças a Deus, eu consigo ajudar vocês fazendo todos os trâmites burocráticos aí de reconhecimento, analisando documento, trabalhando na parte documental, tá? A Ludo, daí tem imersão cultural, aí ela mora na Sardenha, se eu sair daqui eu só saio para Sardenha, e aí a Ludo consegue te ajudar com reconhecimento em solo italiano, e a Ludo também está na comunidade italiana no mundo para poder ajudar vocês com dúvidas em relação ao reconhecimento em solo italiano, tá? E de São Paulo, melhor, do Brasil eu era de São Paulo, eu já tô comendo as bolas aqui. No Brasil eu era de São Paulo. Respondendo a Rafa aí. Mais perguntas, ragazzi? Ó, o Brigagoners. Rafa, faz uma live sobre vida em Barcelona. A gente pode fazer. Pode fazer uma sobre lifestyle, sim, Rafa. Brigagoners, anotado. A gente vai anotar aqui. Vou até escrever, porque se eu não escrever, eu esqueço. Deixa eu mandar pra Clícia.
tá aberto aqui o Zap Zap com ela, posso falar. Ah, mas olha aqui, Briga Goners, tem live sobre isso já, tá? Eu fiz uma live com meu amigo Luiz Porto, que é ítalo-descendente também, ciclista que nem eu. Eu moro em Barcelona por culpa dele, tá? Ele reconheceu a cidadania italiana dele, eu também reconheci a minha. Ele mora em Barcelona, eu também moro em Barcelona. A gente deu uma aula sobre falando sobre lifestyle, cidadania italiana e vida em Barcelona. A gente falou sobre trabalho, várias coisas. Então a gente já fez, mas eu faço outra, não tem problema não. Só vocês pedirem que a gente faz. A Graça perguntando aqui, a mesma que você passa para mim? Ah, é porque a Graça é minha aluna de italiano, tá. Vai fazer o exame de proficiência. Sim, eu passo os materiais que eu faço para poder ensinar o pessoal italiano, eu tiro de alguns materiais que eu confio e que eu gosto. Um deles, claramente, é essa gramática, porque ela é perfeita. E eu também uso um livro que eu tiro atividade de lá, que chama Nuovo Progetto, que é muito bom. E, enfim, e da minha cabeça também, né? Assim, tem muita coisa da minha cabeça, das minhas experiências com os alunos que eu tive, né? Então tem muito material original meu lá também. Tem essa daí, ó, do Amarinho, Diálogo. Ele te perguntou essa daí, ó. Tem mais uma aqui da Silvia. Tá, deixa eu ver. É verdade eu coloquei... Ah, tá, você colocou fixado, né? Tá. Eu coloquei fixado. É verdade que a prova do B1 é só oral por causa da pandemia? Então, isso aí tá uma confusão, gente, porque no Brasil não. No Brasil eles estão simplesmente cancelando as provas. Não tá acontecendo, igual em Belo Horizonte não teve em novembro. E porque se não tá tendo ela escrita, não tá tendo mesmo, não tá tendo nem oral, assim. Isso aqui em Belo Horizonte, como eu falei, cada centro pode escolher como é que vai fazer isso. Lá na Itália, você tem essa opção de fazer o cittadinanza, que é esse exame que... Um outro teste específico. Que ele também é B1, mas você pode ter a opção dele de fazer para a cidadania também. E esse teste eles estavam oferecendo no formato oral, só oral. Isso, eu até tenho uma aluna que estava se preparando para fazer o TIES B1. A prova dele ia ser quinta-feira, dessa semana passada. Ia ser só oral. Mas aí, como a zona que ela tá entrou em zona vermelha, por causa da pandemia, então eles cancelaram até a prova oral. Então, assim, o conselho que eu dou tipo, se você ainda não sabe italiano, nem preocupa com essa coisa de pandemia, prova oral e tal, porque até você chegar lá no nível... Você não sabe quando você vai fazer, sim. Que essas coisas vão passar e que vai tudo voltar ao normal. Então, assim... E você vai ter que analisar também qual centro que você vai fazer a prova, onde vai ser, etc, etc. Isso. E aí, deixa eu ver, acho que tinha uma da Silvia. E aí, se vocês não tiverem mais pergunta, ragazzi, faz a última, ó. Responder a da Silvia. Responder a Silvia. Deixa eu ver, fixa em alto, eu consigo. Peraí. Foi, agora é a da Silvia. Ok, para fazer o seu curso para o B1, a pessoa tem que ter algum conhecimento de italiano, certo? Errado. Você pode chegar assim, falando só tchau, que a primeira aula que eu já até postei lá na plataforma, a primeira aula é o alfabeto italiano. Assim, é justamente para quem não tem conhecimento nenhum. Você pode já ter um conhecimento e já avançar para as aulas de... Se você já tiver o B1, você pode avançar ali para as aulas de raio-x do exame, né? Ensinando como é que faz a estratégia do exame. Mas essas aulas do italiano mesmo, elas são postadas aos poucos. Então, aqui eu já postei a segunda unidade. Toda semana eu vou postar uma unidade diferente. A ideia é que até maio a gente termine de postar os conteúdos de italiano e que a gente comece a focar só na preparação do exame. Significa que você tem que saber italiano já até maio? Não, isso aí você pode aprender a fazer no seu tempo e tudo mais. Você não vai perder a vaga no curso, vai continuar lá. É só, assim, o conteúdo vai estar disponível até maio, porque se a pessoa já estiver mais avançada, ela já vai fazer o exame em junho. Mas se você, enfim, estiver bem no início e for fazer o exame lá em novembro, ok, vai fazer no seu ritmo as aulas. Então, assim, a primeira aula é de alfabeto italiano. Então, é para quem nunca teve contato mesmo. Tem para todo mundo, todos os públicos. Peraí. E a galera... A gente que agradece, olha que lindos. Ele é Fio, obrigado, professora, pela orientação. E aí o Brigagoners mandou aqui também.
Obrigado pelo conteúdo. A gente que agradece a attenzione. E se vocês não tiverem uma última pergunta, acho que a gente vai. Eu vou me. Sim. Diga. E aí, sugestão de temas. A gente não morde. Vocês podem mandar pra gente o que vocês querem que a gente fala. O Brigagones já sugeriu aí sobre lifestyle em Barcelona. Posso falar mais sobre isso, mas já tem live sobre isso no meu perfil. Se vocês forem lá no meu IGTV, tem uma live lá sobre isso, mas eu faço mais uma, tá anotado. Enfim, a gente não morde. Dúvidas, etc. A gente consegue ajudar vocês sobre cidadania italiana e sobre idioma italiano. E se vocês tiverem mais uma, aí a gente responde. Ou eu ou ela. Senão a gente fica infinito. Não, meu, tá muito feliz. Agora o Insta não tá cortando. O Insta percebeu. O Instagram percebeu que todo mundo tava indo pro YouTube. Aí ele falou, agora vocês vão ficar aqui no Insta. Vocês estão liberados. Pode fazer live infinita. Deixa eu ver, ó. Pra mim não apareceu mais nenhuma aqui. Não, pra mim também não. A última é o obrigado da Silvia. Tá aqui. Quem mais? Pode descansar. Então a gente vai descansar. Domingo. Ó, a gente vai descansar, ó. O Edu que falou, a gente vai obedecer. A gente vai descansar. Domingo. Domenica. O dia do descanso. Grazie mille per l'attenzione, ragazzi. A gente aceita a sugestão de temas. Fala com a gente no direct, a gente não morde. Obrigado pela atenção. Não sei se você quer falar alguma coisa, Clícia. Não se esqueçam do cupom até dia 2 de março aí. Ragazzi nel mondo. Vou até escrever de novo. E aí pode falando aí, Clícia, se você tiver alguma coisa para falar. Eu queria só agradecer mesmo, porque eu tô muito feliz com essa live, foi incrível, assim, agradecer tanto você pelo convite, Rafa, e sim, eu que agradeço. Agradecer o pessoal que tá participando, porque, gente, é muito bom fazer live e receber muita pergunta, eu acho que é incrível, então vocês arrasaram muito na participação, tô muito feliz. Vocês podem usar, esse é o ponto, utilizem as nossas pessoas, a gente está aqui para ajudar vocês. Vocês podem nos utilizar, a gente está aqui de bom grado, ajudando vocês. Esse é o ponto. Então, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas e fiquem mais à vontade ainda para estudar italiano com a Clícia, e mais à vontade ainda, 9 de março, inscrições da comunidade italiana nel mundo, que daí é se você quer reconhecer a sua cidadania italiana. Se você quer reconhecer a sua cidadania italiana, 9 de março eu vou abrir inscrições para a comunidade italiana no mundo, que é onde você vai ter toda a estrutura para poder reconhecer a sua cidadania italiana. O que é essa estrutura, Rafa? Você vai ter acesso a uma plataforma de aula com mais de 60 horas de aula. Você vai ter acesso à consultoria em grupo comigo uma vez por mês. Uma vez por mês a gente vai conversar sobre o reconhecimento do seu caso específico. Você tem, além disso, acompanhamento, suporte aí no grupo fechado no Facebook. E aí tem outros especialistas. Quem? Clícia é uma das especialistas que está lá, a Ludovica, que é assessora na Itália, trabalha na Sardenha, a Aurilene, que é tradutora juramentada e trabalha em Milano, e ela também é especialista no CLIDA, a Aurilene, e tem também a Sandra, que é pesquisadora de documentos, ou seja, sem reconhecer a sua cidadania italiana, você não fica. Se você colar junto na comunidade, 9 de março. Você tem acesso a tudo isso daí. E olha aqui, o Mozão lembrou, você tem além disso, tem a Lari, que é a advogada da Italiana nel Mondo, que também faz parte da comunidade Italiana nel Mondo. Ou seja, vocês têm a porra toda. É literalmente a porra toda para você poder reconhecer a sua cidadania italiana com estrutura, com suporte, sabendo o que está sendo feito, para ter conhecimento do que vai ser feito. Tá? Para ter conhecimento, para contratar bons profissionais, para contratar bons pesquisadores, bons assessores, bons tradutores. Eu oriento vocês de todas as formas possíveis, tá? É uma forma mais acessível que eu consigo ajudar vocês para reconhecer a cidadania italiana de vocês. Se você quiser colocar a mão na massa, eu te ajudo na comunidade italiana nel mundo. E se você é autodidata, eu tenho um livro, o Guia para Reconhecer a Sua Cidadania Italiana, link no meu perfil, e aí vocês têm acesso a tudo isso daí. Tudo isso daí. A inscrição na comunidade, o guia, tudo. Tá tudo lá. Tem live semanal no YouTube. Sem reconhecer, vocês não ficam, tenho certeza absoluta. A questão é se você quer reconhecer. Aí você tem que colar junto. Se você não quer, aí tá tudo bem. Agora, se você quer, cola junto. Mesmo. E é isso. Super agradeço a atenção. A gente que agradece, Edu. Tá o comentário do Edu aí, pode descansar. Adorei a live da Rafa. É isso. Grazie mille, Clícia, per l'attenzione. E é isso. Um bacio para todos.
E a gente vai se falando. Tem mais live aí em breve, tá bom? Bacio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou ir-me.